Hoje, na nossa aula de matemática do 7º ano, nós estudaremos sobre proporções que variam inversamente. Este assunto está descrito em seu livro de matemática, nas páginas 191 e 192. Vejamos como o livro nos traz essas explicações. Proporções que variam inversamente. O William está se preparando para pedalar de sua cidade até uma cidade vizinha. A distância entre elas é de 40 quilômetros. Veja o que ele pensou. Se eu pedalar uma velocidade de 8 km por hora, demorarei 5 horas para fazer o percurso. Então, olha, a velocidade dele está de 8 km por hora. Se ele está a 8 km por hora, qual é o tempo gasto? 5 horas. Agora, olha a segunda situação. Porém, se eu pedalar a uma velocidade de 10 km por hora, aumentou a velocidade, o tempo gasto será 4 horas. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu. Vocês perceberam? Olha outra situação. E se eu pedalar a uma velocidade de 20 km por hora, levarei apenas 2 horas para concluir o trajeto. Então, quanto maior a velocidade, menor será o tempo para concluir o trajeto. Espera aí, se eu conseguir pedalar uma velocidade de 40 km por hora, gastarei somente 1 hora no percurso. Você percebeu o que aconteceu? Quanto maior for a velocidade de William, menor será o tempo que ele gastará no percurso. A tabela a seguir mostra como as grandezas velocidade e tempo de percurso estão relacionadas. Então, olha essa tabela azul da segunda coluna da página 191. Ó, velocidade km por hora e o tempo gasto. 8 km por hora, 5 horas. 10 km por hora, 4 horas. 20 km por hora, 2 horas. 40 km por hora, 1 hora. Então, olha, quanto maior a velocidade, melhor será o tempo gasto no mesmo percurso. Quando a velocidade aumenta, o tempo de percurso diminui na mesma proporção. Por isso, a velocidade e o tempo gasto no percurso são grandezas inversamente proporcionais. Conforme apresentado na tabela, se a velocidade dobra, o tempo de percurso se reduz à metade. Se a velocidade quadriplica, o tempo de percurso diminui em 1/4 e assim por diante. É por essa razão que, nesse caso, as grandezas, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais. Chamaremos de x a velocidade e de y o tempo gasto no percurso. Vemos que, de fato, existe relação entre x e y. Representaremos os dados da tabela em um gráfico ligando os seguintes pontos. Então, aí no final da página 191, nós temos um gráfico decrescente, mostrando que a relação que tinha a velocidade com o tempo gasto no percurso. E no gráfico nós percebemos bem que quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto. Agora abra o livro na página 192. Na página 192, nós lemos assim: note que os pontos não estão alinhados em uma reta. Isso ocorre porque, à medida que x aumenta, y diminui na mesma proporção. Apesar de não sabermos exatamente a forma algébrica da função, qual é a função matematicamente que está sendo seguida, que relaciona x com y, a representação gráfica nos dá uma ideia do seu comportamento. Em geral, todas as grandezas inversamente proporcionais se comportam mais ou menos dessa maneira. Nas atividades, você vai aprender mais a respeito delas. Olha, na parte de explicação, não teve nenhum exemplo de exercício, só a situação do William, né, que era o nome do menino, andando de bicicleta. Mas vamos fazer um exercício para vocês entenderem antes de pedir para vocês a resolução de algum? Olha, vou fazer com vocês o exercício 2 da página 192. Vou usar o 2 como exemplo, tá bem? Então prestem atenção que eu vou fazer com vocês.
2 pedreiros trabalhando em certo ritmo conseguem assentar azulejos de uma casa em 4 dias. Então, ó, 2 pedreiros. Gastou quanto tempo? 4 dias. Certo? Essa é a primeira informação que eu tenho. 2 pedreiros está relacionado a 4 dias. Vamos ler o restante do enunciado. Para fazer isso, em 2 dias, no mesmo ritmo de trabalho, quantos pedreiros serão necessários? Então, eu quero que o serviço passe para 2 dias. Quantos pedreiros eu preciso? Não sei, mas eu preciso descobrir. Nós aprendemos na semana passada e nas grandezas diretamente proporcionais a resolver a regra de 3 simples multiplicando de forma cruzada as informações, não era isso? Só que aqui são grandezas inversamente proporcionais. Se eu diminuo a quantidade de tempo para um serviço, eu preciso aumentar o número de trabalhadores para que o resultado seja cumprido no prazo, certo? Porque a meta não mudou, o serviço é o mesmo, mas ele quer que um serviço de 4 dias seja feito em 2 dias, então eu preciso diminuir o tempo, automaticamente aumentar a quantidade de trabalhadores, por isso grandezas inversamente proporcionais. O que eu faço então para descobrir a quantidade de pedreiros? Eu posso fazer pela interpretação de texto ou posso fazer pela forma de esquema. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu continuo fazendo a multiplicação no meu esquema, mas eu não faço mais cruzado, eu faço uma multiplicação linear. Então vai ficar, ó, 2 vezes 4, 8. E x vezes 2, 2x, certo? Vou repetir. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu faço no esquema uma multiplicação linear. X vezes 2, 2x. 2 vezes 4, 8. Então, agora a gente isola x. X é igual a 8. O 2 se multiplicava, vem dividindo. Então, x é igual a 4. Isso quer dizer que ele precisará de 4 pedreiros para fazer o mesmo serviço, no mesmo ritmo de trabalho, em 2 dias. Olha aqui. De 4 dias para 2 dias, diminuiu o tempo na metade. Então, o que eu tenho que fazer com os pedreiros? Aumentar o dobro, certo? Se aqui reduziu a metade, aqui eu aumento o dobro. Isso são grandezas inversamente proporcionais.